falou, independente do portador, independente de tudo, o Senhor é aquele que valoriza, é aquele que mantém a semente de pé. E é pela semente que transcende o semeador, é que nós estamos aqui nessa noite. E eu creio, assim como o Senhor já ministrou em meu coração, também esse canal está aberto para você, igreja, receber da parte do Senhor aquilo que Ele tem a nos dizer nessa noite. E diz assim a palavra do Senhor no versículo 13, Mateus 14, versículo 13. Amém? E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo-o, o povo seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Versículo 16. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Você pode sentar glorificando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Como é bom, né, irmãos, essa passagem que nós acompanhamos tantas vezes, de várias formas, através de vários pregadores, nós podemos receber da parte do Senhor essa passagem aqui da multiplicação dos pães. Mas eu quero te adiantar que nessa noite o Senhor me trouxe uma visão. Talvez você estranhe um pouco, porque você vai achar que talvez eu fique presa na multiplicação, e não é essa a palavra que o Senhor tem para a igreja nessa noite. Porque o Senhor é aquele que corrige a quem ama, é aquele que coloca de pé o que está caído. O Senhor não tem prazer que nós nos prostremos e fiquemos parados diante das adversidades, mas o prazer do Senhor é que nós nos erguemos como grandes guerreiros, aqueles que aguardam para a promessa, e nos posicionemos diante daquilo que Ele tem a fazer em nossa vida. Essa multiplicação de pães é uma passagem muito linda, e eu recomendo os irmãos que possam ler também nos outros evangelhos, porque você vai observar que há relatos de Lucas em relação a isso, a visão de Lucas em relação a esse episódio do milagre. Depois você pode ir também lá em João e rever sobre essa mesma passagem na visão do evangelista João. Então você vai entender o contexto e vai ficar mais amplo, você vai entender cada detalhe que foi feito no dia que se deu. Se você começar ali pelo capítulo 14, no versículo 1, você vai entender que havia uma morte. Chega até Jesus o relato da morte de João Batista, que foi terrivelmente morto por um plano maquiavélico de Herodias. Nós sabemos que ela planejou tudo e teve a recompensa que ela esperava. Então Jesus estava nesse contexto de luto. Ele precisava sair dali e ir para o deserto. Mas imagine você e ele, porque a natureza dele era humana como a minha e a sua. Mesmo sabendo que o
seu primo, o seu antecessor, aquele que o batizou, aquele que pregou sobre a sua vinda, tinha morrido. Não estava mais com eles. E além de tudo, de ter morrido, foi injustiçado pela sua morte. Mesmo nesse contexto, nós servimos um Deus que não parou no luto. O luto não barrou. Por quê? Porque o Senhor sabia que a missão dele ultrapassava qualquer momento de dor que ele viesse a sentir. Nós precisamos entender que nós servimos um Deus que também padeceu dores e não nos poupou, igreja. Crente não é sinônimo de ser o queridinho de Jesus que vai ficar numa bolha e não vai passar, não vai padecer. Nós vamos sofrer luto, nós vamos sofrer dores, mas nós temos que prosseguir diante da missão. E a Bíblia diz que quando o Senhor decide ir ao deserto, cumprir a missão, uma multidão o seguia. E o Senhor não ficava parado diante daquela multidão. O Senhor realizava grandes feitos, grandes milagres e curas ali no seu ministério. E cada vez mais era notório sobre o ministério de Jesus e mais pessoas vinham até Ele, querendo experimentar dessa graça, desse milagre. E o tempo foi se passando e a palavra diz que já era tarde. O tempo ali se deu por muitas e muitas horas. E preocupado com aquela multidão faminta, os discípulos chegam até Jesus. Na versão da NVI, não fala que os discípulos pedem Jesus para despedir a multidão. Diz assim: e os discípulos pedem a Jesus que mande a multidão embora. Eu quero que você grave essa palavra, embora. Nós vamos repetir ela várias vezes essa noite. E diante daquela adversidade ali, da preocupação dos discípulos, o Senhor diz: não precisa ir embora. O que nós temos aí? Nós temos 5 pães e 2 peixes. Para nós, humanamente falando, é muito pouco diante de uma multidão. Mas para o Senhor era o combustível ideal para que o milagre fosse feito. Então o Senhor pede com que aquela multidão sentem-se todos. E o Senhor pega o pão e o peixe, e tendo dado graças, olhou para o céu e tendo dado graças, Ele repartiu aos seus discípulos. E os discípulos repartiram a multidão. E a Bíblia relata, irmãos, que todos comeram, e há uma palavra entre todos comeram, e se saciaram. Existe essa diferença, né, de você só comer para fazer, né, uma egípcia assim, não, eu vou comer um pouquinho só para não parecer mal educada. Mas a Bíblia diz que eles se saciaram. Então comeram muito, mas mesmo comendo muito, sobraram ainda quantos cestos? 12 cestos. Então, tamanho foi esse milagre. De onde veio tudo isso? De onde surgiu tanto pão e tanto peixe? Se o ponto inicial era só 5 pães e 2 peixinhos, de onde poderia ter surgido tanta coisa? Se eu pudesse dar um tema hoje, e eu posso, para essa palavra, eu quero falar que o tema dessa noite, que eu vou decorrer, é sobre: não vá embora. Grave isso: não vá embora. Dentro desse texto, eu poderia tirar várias lições, irmãos, porque é um texto que nos relata tantas coisas. É um milagre tão esplendoroso, mas eu quero me ater àquilo que o Senhor falou ao meu coração que era para mim passar à igreja. E
E eu, obediente que sou, não vou me render e vou fazer aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Primeira lição: não vá embora. Os discípulos, diante de uma falta, diante de uma necessidade, o desejo de ir embora daquela situação disfarçada de fome, enchem o Senhor de conselho para que mandasse aquela multidão embora. Então, Deus, Ele é tão lindo que Ele não vê como o homem vê. Diante daquela situação que atemorizou ali, o que fazer, né? Os discípulos estavam ali no aprendizado, irmãos. Nós estamos lembrando que o Senhor estava ali, levando os discípulos a vivenciar o ministério, porque Ele iria partir. E precisavam aprender daquilo que foi lhes ensinado. Então, na ótica humana, para nós seria impossível. Mas na ótica de Deus, não. Então, Deus não vê da forma humana. Grave isso. Talvez esse problema que você tem enfrentado, essa situação na sua vida, humanamente falando, é impossível mesmo. Mas não limite o trabalhar do seu Deus, do Deus que você professa em fé. Nosso Deus é ilimitado. Ele não precisa de situações para que o milagre aconteça. Ele precisa da nossa fé. É através da nossa fé que o milagre vai acontecer. Aleluia. Enquanto os discípulos pedem: ei, Senhor, mande-os embora, o Senhor diz: não precisa ir. Enquanto eu penso, eu vou embora deste problema, o Senhor está dizendo: não vá. Aleluia. Não precisa ir. Eu não sei a situação que você está passando. E você também não sabe a minha. Eu não sei em que ponto o Espírito Santo de Deus está te tocando agora. Qual situação tem mexido o seu coração e tem te deixado desejoso de sair? Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, através de mim, para clarear os lados obscuros que estão na sua mente e coração. E na dúvida que você tinha, de hoje em diante não terás mais, porque você vai sair daqui crendo que o Senhor falou contigo e Ele te disse: não vá embora. Quando tudo está dando certo, é bom, né? Quando tudo está dando certo, nós somos muito bons em ficar, né, pastores? Quando tudo está bom, está fluindo, a gente, mó legal ficar. Porque a gente é especialista em se acostumar com o que é bom. Quem aqui não se acostuma com o que é bom? Todos nós. Então é fácil ficar. Mas quando isso sai do meu controle, quando os planos não estão de acordo com as minhas projeções, é que é complicado. Irmãos, quantas vezes nós queremos sair quando algo está contra o que nós pensamos? Seja nos relacionamentos, seja na igreja, seja no trabalho, seja no casamento. O meu pai tem mania de assistir o jogo do Santos só quando o Santos está ganhando. Agora meu marido torce para o São Paulo, ele é sofredor. Ele assiste todos os jogos, né, Thiago? Então, Botafogo e Thiago em São Paulo são os sofredores que sustentam. Irmãos, é muito fácil. Mas quando, por exemplo, eu me relaciono com o pastor Thiago, o pastor Valdeci, e esse relacionamento está conforme o projeto, né, irmã Maria Terra? Tudo vai bem. Mas há um dia que eles falam algo que eu não gosto. E aí, de repente, aquilo já quero ir embora. Eu não tolero aquela situação. Hoje em dia, tudo é pressão, tudo é psicológico, é intolerância, é coisa. Eu esqueci a palavra aqui que eu gostaria de dizer. Mas assim, o povo está tão intolerante, tão cansado
galinha de ovo. Qualquer coisa você quer sair. O Senhor nem te mandou e você já quer, porque foi contra aquilo que você acredita. E é normal mesmo da nossa natureza caída. Já sem paciência, né? Não espera as coisas acontecer, sabendo que se você está em Cristo e Ele está em você, coisas sobrenaturais acontecerão. Mas eu não quero pagar o preço para me ver isso acontecer. Eu prefiro sair. É mais cômodo, é mais fácil, dói menos. Jesus nos trouxe aqui e nos atenta a prestar atenção nos conselhos que nós temos ouvido. Quem tem sido conselheiro na sua vida? Seus conselheiros têm mandado você embora? Glória a Deus. Seus conselheiros têm olhado numa situação e de uma ótica mais ampla têm falado para você ir embora? Cuidado com a voz que você escuta. Nem todos os conselhos são bons. Nem todo conselho é para a sua edificação, porque há processos que você passará sozinho no Senhor. E muitas vezes o seu conselheiro quer impedir o agir de Deus na sua vida, mesmo sem saber. Porque o Senhor te chamou ao deserto para que você passe e tenha êxito quando chegar do outro lado. Mas o seu conselheiro quer que você vá embora e desista do caminho. Então cuidado com aquilo que você compartilha. Tem desertos que nós passamos, nós e Deus. Aleluia. Cuidado com os conselhos. Glória a Deus. Talvez você passou por tanto constrangimento. Eu não te recrimino, não. Talvez você foi atingido por uma tristeza muito grande e você acha que é melhor ir embora mesmo. É vergonhoso, está acabando com a sua reputação. É melhor sair desse trabalho. Quando você entrou nessa firma, você era tratado tão bem. Todo mundo te ajudava, todo mundo queria o seu crescimento. E agora você está vendo todos os dias alguém te apunhalando pelas costas. Eu te entendo. Mas a palavra para você é: não vá embora. Talvez você está nesse casamento, você não vê mais saída. Você já tentou de todas as formas. Você já pediu de todas as maneiras. Você conversou, teve outra conversa, conversou de novo com o seu cônjuge e nada tomou efeito, nada se transformou. E você não, sendo diferente de ninguém, humanamente falando, está pensando em sair desse casamento, porque você não vê mais saída, não quer lutar mais. Mas a palavra de Deus para você é: não vá embora. Aleluia. Talvez seja um filho que dá tanto trabalho que você está pensando em tirar ele de casa. Você quer expulsar porque você não aguenta mais o preço que você já pagou pela vida dele. Não vá embora. A igreja era tão legal. Quando eu cheguei na igreja, todo mundo me abraçava, eu era querido, eu era amado. E agora ninguém nem me cumprimenta com a paz do Senhor, nem fala oi para mim. Não vá embora. Diversas situações são postas diante de nós. Quantos sonhos, quantos projetos. Eu vou ter minha casa, eu vou ter meu carro. E passaram-se os anos e eu não conquistei nada. Então não é isso que Deus tem para mim. Eu vou desistir. Eu vou viajar, vou fazer outras coisas, mas eu não vou comprar minha casa, eu não vou ter meu carro. Não vá embora. Não vá embora dos seus sonhos. Não vá embora daquilo que Deus projetou. Saiba você que você, assim como os discípulos, está passando por uma escola. A luta é só para quem aguenta. A luta é só para quem é crente, perseverante, resiliente e aguarda no milagre, na provisão do Senhor.
precisar ir embora, porque todo sentimento gerado nessa situação produz aprendizado, irmãos. Na hora que nós estamos no olho do furacão, a gente não vê solução mesmo, não. Você fica tão concentrado no mal, na dor, na tristeza, que os seus olhos não se ampliam para ver o que Deus está fazendo. Teve uma pessoa que falou para mim uma vez que estava passando por uma luta e que aquela luta não era de Deus, não. Aí eu falei para ela assim: o senhor está enganado, porque toda luta que eu passo, eu sou crente, eu creio em Deus. Toda luta que eu passo não é coisa de inimigo, não. É Deus me levando a aprender. Porque até nas lutas, irmãos, que você enfrenta, Deus não perdeu o controle da sua vida. Então essa luta é também de Deus, porque Ele tem prazer em caminhar com você no processo, para que você chegue do outro lado da vitória. Isso é para mim e é para todos. O prazer do Senhor não é que nós pereçamos, mas que nós venhamos a avançar naquilo que Ele nos chamou. E tem um louvor assim, que diz que é no processo que o Senhor trabalha. Sara, Deus está me ensinando a ser forte em tudo aquilo que é novo em pra nós. É pra você crescer, é pra você crescer. Vamos cantar? Tá me ensinando a ser forte em tudo aquilo que é novo em pra nós. É pra você crescer, é pra você crescer. Os discípulos foram forjados diante das adversidades. É na multiplicação, é quando o barco estava naufragando. Diversas situações eles viveram para que fossem forjados o caráter de Cristo. E é isso que o Senhor quer de nós. Segunda lição que nós aprendemos desse texto: não vá embora, tem provisão divina. Vou repetir mais uma vez: não vá embora, tem provisão divina. O milagre dos 5 pães e dos 2 peixes, ele representa a capacidade que Deus tem de transformar situações. Uma hora o cenário é que não havia comida, então a multidão teria que ser despedida para que fosse na redondeza buscar alimento. E no outro cenário, o Senhor entra com provisão e milagre e transforma aquela situação. O Senhor, Ele é especialista em transformar aquele deserto que você está passando. Ele é especialista em trazer luz em lugares escuros na minha e na sua vida. O Senhor, no tempo dele, muda cenários. Em João, no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 1 ao 12, não precisa nem projetar não, Davi, relata sobre o primeiro milagre de Jesus relatado, que é a boda de Caná. E a palavra diz assim, que Maria, preocupada com a situação, naquele momento que o vinho se acaba, chega até Jesus, desesperada, para que ele visse a mudar a situação. E é até um pouco chocante a maneira como ele fala, mas ele fala: mulher, o que tenho eu contigo? Por diversas vezes o Senhor quer me dizer e quer dizer a você: ei, o que tenho eu contigo não é chegada a minha hora. O Senhor Jesus era convidado, irmãos, daquele casamento. E como convidado, ele sabia a hora certa de agir. Se no início o pastor François ele
tivesse multiplicado, tivesse transformado aquele vinho ali, ele seria invasivo. Ele era só um convidado, ele não era o dono da casa, não era um parente. E ele soube a hora certa de entrar com o milagre. Você acha que Deus não está te vendo, não está me vendo? Ele não sabe a hora certa de dar um basta em cada situação que nós venhamos a passar? Só que para nós é sofrimento, mas para Deus é tratamento. Nós não conseguimos enxergar da ótica como Deus nos vê. E nós queremos parar, queremos sair, queremos desistir. Passa tanta coisa na nossa cabeça. Todo mundo é ruim, menos nós. Ninguém presta, só eu. É assim que a nossa mente falida, muitas das vezes, vem os dardos inflamados, ainda nos leva a pensar. Mas tudo, Deus tem um propósito e um tempo certo de acontecer. E o milagre veio, ele transformou a água em vinho, mas na hora dele. Assim como ele transformou a situação daquela multidão, na hora dele. Irmãos, nós servimos um Deus de provisão. Por um acaso faltou azeite, nem para a viúva, nem para nós. Aleluia. Pode até estar pouco, mas não falta, porque Deus provê. Talvez a alegria está pequenininha, preocupa não, continue em Deus, que olhos de alegria serão derramados sobre a sua cabeça e você vai sorrir novamente. É só um tempinho, passa pelo processo. Irmãos, Deus é tão lindo quando nós começamos a analisar a Bíblia, que nós vemos a provisão de Deus na vida de tantos personagens bíblicos. Eu quero citar Elias. Elias, quando ordenado pelo Senhor a ir ali para a beira do ribeiro de Querite, o Senhor manda que corvos tragam o alimento. Se o Senhor manda até corvos levar alimento a Elias, o que Ele não pode fazer na nossa vida? O que Ele não pode fazer em nós? Talvez a gente pense assim, meu Deus, eu vou perecer nesse mar. Não passa essa situação. Mas acredite, você serve um Deus de provisão. E eu não estou falando isso com frase de efeito, não. É o que eu tenho crido e vivido na minha vida todos esses anos, desde que eu o aceitei como Salvador da minha vida. Comece a analisar você também. Quantas vezes o Senhor proveu algo que era humanamente impossível? Seja enfermidade curada, dívida paga. Deus quebrantou corações e trouxe até você a vitória. Quantos feitos nós podemos enumerar do Senhor na nossa vida? Jesus transforma aquilo que já existia ali. Vocês estão percebendo que Jesus não mandou buscar nem pão nem peixe? Não foi buscar não, já estava ali. No relato dos evangelhos conta que existia um rapaz que trazia consigo 5 pães e 2 peixes. Interessante a gente olhar e esmiuçar a palavra de Deus, porque traz lições e a palavra é revelada. Então, se a provisão já estava ali, não nasceu, ele não teve que ir buscar. Eu quero dizer para você que a prova que você e eu estamos passando, o problema que nós estamos enfrentando, a provisão já está lá, já está em nós a provisão, assim como estava com aquela multidão, os 5 pães e 2 peixes, conosco está a provisão do Senhor. Assim como eu disse, o prazer do Senhor é que nós
Então não vá embora, ainda que a situação esteja um caos, mas Ele te diz: fique, eu estou agindo. A terceira lição para nós encerrarmos, eu sei que o tempo foi me dado, mas vamos ter cautela, assim como o pastor Tiago já avisou que quer liberar mais cedo. Amém, obrigada. Eu estava com vontade, tinha uns meses que eu estava sem pegar no microfone, né, pastor? A lição 3: só vai embora se o Senhor autorizar. Agora já é um grupo diferente, irmãos, que eu quero falar. O Senhor está dizendo hoje: não vá embora. Essa palavra é para mim e é para você. E Ele está dizendo também no final: só vai se Ele permitir. Sabe por quê, irmãos? Tem momentos que o Senhor nos manda partir. Lembra quando o Senhor fala a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar? O Senhor deu uma ordem a Abraão. Às vezes o Senhor nos manda sair, mas cuidado, irmãos, tenham o ouvido bem limpo para saber quando é a voz do Espírito Santo, porque quando é a voz do Espírito Santo, Ele comparece e garante a vitória. Nós vimos o testemunho da irmã que louva aqui domingo. Ela falou que o Senhor falou para ela não ir para o Tocantins, e ela foi, e ela teve que voltar. E é assim todas as vezes que nós contendermos contra o Espírito Santo. Ele está falando: não vai, e você sai. Você vai ter que voltar. Quantas vezes o Senhor falou para nós não irmos, e nós teimamos e fomos. Depois nós tivemos que voltar atrás e nos reconciliar. Sejam em vários âmbitos na nossa vida. Obedeça o comando daquele que rege a sua vida. É tão bom nós declararmos: oh Senhor, Tu és o meu Senhor, meu Salvador. Eu confio em Ti, Tu és o general de guerra e está no comando da minha vida. E diversas vezes eu tomo as rédeas e dirijo ela. Aí eu tenho a capacidade de recitar esse versículo: ah, mas já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas se Cristo vive em mim, então eu obedeço aquilo que Cristo tem para mim. Eu não tomo decisões próprias, baseadas no meu entendimento, mas eu sigo a direção do Espírito Santo. E quando é uma direção não permitiva, mas diretiva, existe uma diferença, irmãos. Quando Deus permite, porque nós estamos insistindo, mas quando Deus permite, quando Ele está nos direcionando. Então não insista naquilo que Deus não quer. Nós sabemos que vai ser mal a nós, e Deus está nos poupando. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai. João Batista: porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Vamos ficar só nisso, Sara.
e acreditar que Ele tem o melhor para nós. Glória a Deus. No início do texto, depois vocês vão ver nos evangelhos, nós vemos o cenário dos discípulos pedindo ao Senhor que mandasse a multidão ir embora. Mas no final do texto, irmãos, nós vimos, eu não sei se está em João, tenta aí fazer um favor, Davi. João 6, do 1 ao 14. Eu não me lembro se eu peguei, foi em João essa parte. Não? Tenta Lucas, então. Lucas 9, 10. Eu quero encontrar o texto exato que fala. Se alguém encontrar antes de mim aí, pode me ajudar. Que Jesus despede a multidão. Não, não é esse. Tenta do João. João, você já tentou? Irmãos, mas resumindo, depois você vê em casa que está aqui abaixo do texto de Mateus 14. No início nós vemos os discípulos mandando que o Senhor despedisse a multidão. Mas no final, quando tudo aconteceu, quando o milagre foi realizado, quando todo o ensinamento foi dado, nós vimos o próprio Deus despedindo a multidão. Então a diferença está nisso. No início, os discípulos querem que o povo vá embora, mas no final, quem manda o povo embora é o próprio Deus. Então fique no lugar que o Senhor te plantou. Se o Senhor tem propósito para você neste lugar, é neste lugar que você quer ficar. Floresça onde você está plantado. Não é hora de bater em retirada. Existe um projeto de Deus na sua vida e ele só vai se cumprir se você estiver nesse lugar, irmãos. Existem coisas no Senhor que só vão ser realizadas se nós estivermos no lugar da promessa. Nesse lugar nós vamos ver a glória de Deus. Então não vá embora. Não arrede o seu pé daquilo que o Senhor te chamou a fazer. Fica de pé. Vamos orar essa noite. Que o Senhor venha, através dessa palavra, trazer luz, clareza, entendimento, sabedoria, unção, coragem. Porque até para ficar, irmãos, tem que ter coragem. Tem que ter coragem para aguentar a humilhação. Tem que ter coragem para passar por tristeza, sim. Tem que ter resiliência. Ah, tá. Mateus 14, 23. Obrigada, irmã Jeane. Tendo despedido a multidão, isso aqui é o Senhor, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Obrigada, amor. Então, nós só vamos arredar o pé quando o Senhor mandar. Aleluia. E se Ele não mandar, que os nossos pés estejam firmados onde Ele nos colocou. Que você floresça neste lugar onde o Senhor te plantou. É nessa família que você dará frutos. É nesse casamento que você vai ver a glória de Deus transformar. É neste casamento que o amor vai sucumbir a toda e qualquer retaliação, ofensa e separação. É neste lugar que você verá a vitória. Reconheça o controle de Deus em todas as coisas, mesmo diante das dificuldades. Não atribua ao inimigo o agir de Deus, não. Creia que mesmo passando por lutas, é o Senhor que está contigo. Não foi o inimigo que te levou para lá, não, mas foi o Senhor que agarrou na sua mão e falou: vamos aprender. Eu não desisto de você enquanto houver vida no seu interior. Eu vou te levar, mesmo que seja na enfermidade, eu
de todo o coração, porque em Jeremias 29 diz que o Senhor é que sabe os pensamentos que tem